meus irmãos e minhas irmãs, estamos aqui mais uma vez para lermos uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo e comentarmos, refletirmos sobre o que nos cair. Então vamos abrir o Evangelho e vamos ver o que nos cai. Abrimos o Evangelho no capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Caiu para nós o item 14, desprendimento dos bens terrenos. Escrito por Lacordaire Constantina, 1863. Então vem assim: venham, meus amigos, trazer o meu auxílio para ajudá-los a caminhar corajosamente na via do aperfeiçoamento em que entraram. Somos devedores um dos outros e somente pela união sincera e fraternal entre os espíritos e os homens é que esse melhoramento será possível. O apego aos bens terrenos é um dos maiores obstáculos ao adiantamento moral e espiritual do homem. Pelo desejo de possuírem esses bens, destroem seus sentimentos de afetividade e colocam suas energias inteiramente na conquista das coisas materiais. Sejam sinceros, a riqueza proporciona uma felicidade sem problemas? Quando os cofres estão cheios, não existe sempre um vazio no coração? Será que no fundo dessa cesta de flores não existe sempre um réptil escondido? Deus aprova e considera muito justa a satisfação sentida pelo homem que, através de um trabalho honrado e constante, consegue sua fortuna. Porém, dessa satisfação há um apego que absorva todos os outros sentimentos e provoque a frieza do coração. Existe uma distância tão grande quanto a que separa a mequinhez do esbanjamento, dois vícios entre os quais Deus colocou a caridade, santa e salutar virtude, que ensina o rico a dar sem orgulho, para que o pobre receba sem humilhação. Quer a riqueza tenha vindo de família, quer tenha sido adquirida pelo trabalho, existe uma coisa que não devem esquecer nunca: tudo que vem de Deus retorna a Deus. Nada na terra pertence aos homens, nem mesmo o corpo que usam. A morte os liberta do corpo, como de todos os bens materiais. Considerem-se como aqueles a quem foi confiado um depósito. Por isso não são proprietários. Não se engane. Deus emprestou a vocês e devem lhe restituir, pois ele empresta sob a condição de que pelo menos o supérfluo reverta em favor daqueles que não têm o necessário. Quando um amigo empresta um dinheiro, mesmo que vocês não sejam honestos, existirá sempre a obrigação de devolver o empréstimo e ainda ficarem agradecidos. Essa também é a posição de todo homem rico, pois Deus é o amigo celeste que lhe emprestou a riqueza. Ele não pede nada além de amor e reconhecimento, mas exige que o rico dê aos pobres, e assim como ele, também são seus filhos. Os bens que Deus confia aos homens despertam uma ardente e louca ambição em seus corações. Ao se apegarem loucamente a uma riqueza tão perecível e passageira quanto o corpo que utilizam, esquece que um dia terão que prestar contas ao Senhor do que ele lhes emprestou. A riqueza lhes impõe o título de ministros da caridade na terra e terão que distribuí-la com inteligência. Quando utilizam a riqueza em benefício próprio, tornam-se iguais àqueles a quem foi confiado um depósito e dele não souberam cuidar. O esquecimento voluntário dos deveres se acabará com a morte, que rasgará o véu debaixo do qual se esconde. Então, terão que prestar contas até mesmo para com aquele amigo esquecido que um dia os ajudou e que, nesse momento, se apresenta diante de vocês com a autoridade de um juiz. É em vão que na terra procurem se iludir, chamando de virtude o que frequentemente não passa de egoísmo. O que chamam de economia e previdência não passa de ambição e pandurismo. O que chamam de generosidade não passa de esbanjamento em favor próprio.
Ao deixar de fazer a caridade, um pai de família economiza, junta ouro sobre ouro e diz que tudo isso é para deixar seus filhos com a maior quantidade de bens possível, evitando assim que eles caiam na miséria. É muito justo e paternal e não se pode censurá-lo por isso. Mas será esse o único objetivo a orientá-lo? Não estará ele muitas vezes se desculpando para com sua própria consciência? Justificando aos próprios olhos e aos olhos do mundo o apego pessoal aos bens terrenos? Admitindo-se que o amor paternal seja seu único propósito, será isso motivo para esquecer seus irmãos perante Deus? Se ele mesmo já tem o supérfluo, deixará seus filhos na miséria, só porque terão um pouco menos desse supérfluo? Não estará ele dando uma lição de egoísmo e endurecendo o coração de seus filhos? Não estará ele desestimulando-os a praticar o amor ao próximo? Pais e mães, vocês cometem um grande erro acreditando que desse modo conseguirão maior afeição de seus filhos. Se eles são ensinados a serem egoístas, com os outros também serão com vocês. Gente, e vai muito mais longe isso aqui. Mas aqui nós já temos bastante coisa. Aqui o que está nos mostrando nesse pedaço aqui? Quanto as coisas são passageiras. Quanto a riqueza não é. A riqueza não é nossa. Não é nossa. A riqueza é terrena. A riqueza é da terra. Quando nós partirmos o nosso corpo, o nosso espírito, porque o corpo vai ficar na terra também. Quando o nosso espírito partir, nós não vamos levar riqueza. Nós não vamos levar nada. E isso que nem aqui, que o acumular, para deixar, eu tenho que deixar os meus bens. Quem disse que se deixarmos a riqueza para os outros, as nossas fortunas, a nossa riqueza, porque não podemos ter... Quem disse que eles vão fazer bom uso dela? Quem disse que eles vão saber continuar com ela? Então, meus irmãos, o que isso aqui está nos dizendo? Está nos dizendo o desprendimento que nós temos que ter das coisas. E assim, é o fazer na hora, é o não ninguém está falando e não ter riqueza, que se tu tem riqueza. Não, nós temos que ter, nós precisamos, nós só temos que saber o que é o supérfluo, o que não é útil. E agora, vamos pensar nesse momento que nós todos estamos vivendo, cada um nos seus lares, cada um nas suas casas, quem trabalhando em casa, sem poder sair, sem poder... E aí, quantas coisas, aqueles de nós que estão nos lares, que não estamos trabalhando, não podemos, que temos que fazer alguma coisa. Quantos de nós estão revendo coisas, mexendo nas suas coisas, arrumando coisas dentro dos seus lares e vendo quanta coisa que nós todos acumulamos e não temos necessidade. Acumulamos e nem sabíamos que estava aí. Esses dias eu estava ouvindo, bem aqui, o desprendimento dos nossos bens terrenos. Eu estava ouvindo uma entrevista no rádio, um jogador, estavam entrevistando ele, estavam perguntando a ele o que ele estava achando desse momento. E ele disse uma coisa muito importante, meus irmãos. É um jogador de futebol, tem dinheiro. Ele disse assim que como está sendo bom esse momento para dar valor para a família, para fazer coisa com as famílias que nem pensava em fazer. Que a família estava ali, mas não se tinha tempo de dar atenção. Não se tinha tempo
de se unirem. Então, coisas que ele estava vendo, pequenas coisas, o entretenimento, o brincar junto. O brincar junto em família, coisas que não fazia mais porque não tinha tempo. Tinha que estar sempre trabalhando, tinha que estar sempre ali jogando, treinando. E agora, treina, faz, mas tem o tempo de ficar em casa. E isso é com tudo. Aqui está falando nisso aqui dos nossos bens, do nosso bem. Dinheiro, terreno, das fortunas. E quantos de nós têm esse bem? Ou nasceu, veio de família e passou de um para o outro, ou trabalhou, conseguiu trabalhar e pode ajudar, pode fazer pelo bem do outro, pode ajudar o outro. Esse é o momento de nos reinventarmos. Reinventar coisas, refazer coisas, mudar coisas, buscar coisas novas e não reclamar. Aproveitar esses instantes que estamos enclausurados, que estamos presos, aproveitar para fazer coisas novas, para mexer em coisas que nem imaginávamos, para refazer coisas nas nossas vidas. Aqui fala da fortuna, mas vamos colocar de tudo, não, para nós não acumular coisas espirituais. Isso sim nós temos que acumular e acumular muito. Isso ninguém vai nos tirar. Os bens terrenos, as riquezas, isso nós vamos deixar. Isso nós não vamos levar de jeito nenhum, para lugar nenhum. E aqui no Evangelho diz ainda assim, o apego a esses bens terrenos é um dos maiores obstáculos ao nosso adiantamento moral e espiritual. Mas vamos de novo frisar, não vamos pensar que não é para ter. Nós precisamos, nós vivemos num planeta que nós precisamos de uma casa, nós precisamos ter trabalho, nós precisamos do dinheiro para comprar comida, para nos alimentarmos, para nos mantermos. Mas nós estamos falando aqui do exagero, não exagerar. Ter limites, e quando temos o muito, saber ajudar. Aquele que tem um grande empresário, ele pode ajudar como? Dando emprego, proporcionando, dando trabalho para as pessoas, ajudando. E nesse momento, como podemos fazer isso? Aqueles que não podem sair, que têm que ficar, que não podem trabalhar, na parte espiritual, orando, pensando, vibrando. Aqueles que têm que sair, saírem, mas não sair. Não, nós temos que aprender, que é difícil, muito difícil, a não reclamarmos, a agradecer tudo, que nem aqui, se nós formos mais adiante, lendo mais um pouco, vai falar de Jó. Quem foi Jó? Jó está lá na Bíblia, no Velho Testamento, o livro de Jó. Então Jó ele era muito rico e Jó ficou sem nada. E diz assim que Jó não reclamou, Jó não blasfemou. Claro, chateado como muitos estão nesse momento, Jó ficou às vezes sem coragem, que nem nós ficamos, às vezes sem força, mas ele tinha a fé. Ele não tinha
Ele não tinha o apego às coisas, porque a primeira coisa que ele perdeu foi seus bens materiais. A segunda coisa foi seus filhos. Não quer dizer que não temos apegos pelos filhos, temos, gostamos, mas tudo não é nosso, meus irmãos. É tudo por empréstimo. Estamos aqui com tudo que nós temos aqui. Tudo é um empréstimo. E aí? Até esse corpo que nós estamos usando é um empréstimo. Porque ele vai ficar. E o que vai seguir é o nosso espírito. O que vai seguir com o que aprendeu. Ou com o que não aprendeu. Então aqui Jó nos dá uma lição lá no Velho Testamento do desprendimento. Do desprendimento das coisas. Então, nós falamos nessa lição, é o saber usar o que nos chega. Não importa o que façamos, mas temos que fazer bem feito. Temos que fazer com amor. E procurar entender que nós somos filhos de Deus. E como filhos dele, como ele sendo nosso Pai, ele nunca vai nos desamparar. Nunca. Ele vai estar sempre conosco, mesmo nos momentos que a gente acha que ele não está. Ele está ali, sim. Ele está. Por quê? Porque tudo é lição para nós. Muitas vezes não gostamos das lições. Muitas vezes ela não... achamos que não é, mas é assim. E assim, nesse momento, isto que nos caiu, vamos pensar os valores que damos e vamos pensar no que devemos dar valor, no que devemos começar a melhorar em nós. Nesse momento, então, com esse aprendizado aqui, porque é para refletir, nós pedimos para nos despedir com a força, com a esperança e com a coragem de não desistir e saber que tu estás sempre conosco, aonde estivermos. Muito obrigado por tudo isso. E assim, meus irmãos, sigam em frente e muito obrigado.